Fala galera, beleza? Aqui é o Marcelo Monteiro, a gente está iniciando um novo programa do canal Memórias da Bola FC, um canal que conta momentos marcantes do futebol de uma forma bem diferente, mostrando itens das nossas coleções. Eu estou aqui com os nossos amigos, o trio de ouro, Paulo Pires, Vitor Eidman e André Moura. E hoje o assunto de hoje vai ser muito interessante. Maracanã, 70 anos, o estádio mais importante do Brasil e um dos mais importantes do mundo, completou 70 anos em 16 de junho. E hoje a gente vai falar de jogos marcantes que aconteceram no estádio, que recebeu 2 finais de Copa do Mundo. Amigos, antes de iniciar o nosso programa, aquele pedido tradicional para vocês. Se inscrevam no nosso canal, Memórias da Bola FC no YouTube, e sigam a gente nas redes sociais, @Memórias da Bola FC, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Bem, vamos começar então, como eu falei, o tema de hoje, 70 anos do Maracanã, jogos históricos. Cada um de nós vai falar de jogos marcantes que aconteceram no Maracanã. Vamos começar com o Vitor. Vitor, qual o jogo marcante que você pode destacar no início desse nosso programa? Fala, Marcelo, Paulo, Moura. É muito bom aí estar com vocês mais uma vez. Bater um papo legal sobre futebol. Lembrando aí, né, dos nossos jogos históricos no Maracanã. Acho que todo mundo aqui pôde curtir bastante. Somos frequentadores assíduos, né, desde criança. Eu trouxe um jogo aqui que talvez não seja um jogo tão falado, né? Apesar de ter sido um jogo importante para a história do Flamengo, não é claramente um dos grandes jogos, umas grandes decisões, mas um jogo bastante movimentado que tem algumas curiosidades. É o jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1980, né? Flamengo e Curitiba. O Flamengo chegou nessa semifinal contra o Curitiba, que praticamente não havia chegado ainda em Brasileiros, então estava com uma equipe com uma esperança forte, né, realmente, de chegar a primeira vez a uma disputa de título. Só que logo no primeiro jogo lá em Curitiba, o Flamengo saiu na frente, venceu por 2-0, gols de Júnior e Zico, e trouxe para o Maracanã a decisão, né, da vaga para a final e uma grande confiança aí da sua torcida. O Flamengo, naquele momento ali, estava disputando o seu primeiro título, já tinha aí uma equipe que vinha aí das conquistas do final dos anos 70, conquistas de Campeonato Carioca, toda aquela geração de Zico, Júnior, Andrade, Adílio, o Nunes, né, que chegou para o Flamengo nesse mesmo campeonato em 80, e chegou para esse jogo aí com favoritismo por ter aberto o placar lá em Curitiba por 2-0, bastava um empate ou até uma derrota, o Flamengo conseguiria passar para a final sem muitos problemas. Só que o que se viu no início do jogo foi o Curitiba atacando, e o Curitiba em pouco tempo, né, ainda no primeiro tempo, em alguns minutos, chegou aos 2-0. Ou seja, calou os quase 90 mil torcedores que compareceram ao Maracanã nesse dia. Uma curiosidade, um dos gols do Curitiba foi marcado pelo Aladim, que foi um ex-jogador do Bangu, inclusive ele participou da final do Campeonato Carioca de 66, era garoto ainda, o Curitiba, que contava, além do Aladim, também com o Leomi, que depois estourou no Fluminense, com o Wilson Tadei, também, que teve um destaque futuro no Grêmio. Mas o Flamengo, naquele jogo, conseguiu ainda no primeiro tempo, para acalmar sua torcida, conseguiu, com 2 gols do Nunes, empatar a partida e retomar, né, as rédeas do jogo. Mas o que traz o que faz esse jogo mais marcante, na verdade, não foi nem a vitória. O Flamengo acabou vencendo por 4-3, né? Mas o que faz com que esse jogo seja marcante são os 2 gols que o Flamengo marcou. São 2 gols bastante marcantes e diferentes, né? O terceiro gol, o gol da virada, foi marcado pelo Carlos Alberto, né, um lateral reserva na época, numa jogada em que ele saiu do campo de defesa,
driblando os jogadores do meio do campo, dando uma espécie de drible da vaca no último defensor do Curitiba e chutando no ângulo do goleiro do Curitiba. Foi realmente um golaço, né? Um gol que a gente não vê. E o quarto gol, o Flamengo, depois que fez 3-2, foi um gol também muito raro de acontecer, que é um gol que lembra um pouquinho aquele gol que o Pelé não fez na Copa de 70. Foi um gol do Anselmo, né? Em que ele recebeu a bola na frente, chegou, o goleiro saiu da área, ele deu um toquinho para um lado do goleiro, deu a volta no goleiro, pegou a bola do outro lado e jogou de cobertura, o famoso drible da vaca também, né? E aqui eu tenho, para a gente ver, uma camisa, né? Camisa 16, que era exatamente a camisa que o Anselmo usava naquele dia, né? Camisa 16, modelo do Campeonato Brasileiro de 1980. O Flamengo chegou aos 4-2, o Curitiba ainda descontou no finalzinho, mas não foi possível aí reagir, e o Flamengo conseguiu aí a vaga para a final do Brasileiro. O ingresso do jogo, tenho aqui tanto o ingresso de arquibancada como o ingresso de cadeira. Tá? Pô, não basta um, é tirar onda com dois, né? Brincadeira. Já que a gente tem, né? Vamos mostrar aqui, né? Foi um jogo marcante, né? Acho que deu uma força grande aí para o Flamengo chegar nessa decisão aí, uma decisão histórica que todo mundo conhece. O Flamengo acabou vencendo o Atlético Mineiro em 2 jogos e tornou-se pela primeira vez campeão brasileiro. Então, enfim, foi um jogo muito, muito, muito marcante, muito interessante aí, que os rubro-negros gostam sempre de lembrar. Esse você não estava em loco, não, né? Ainda era muito Esse novo. Não estava ainda, era garotinho. Então tá certo. Quer dizer, 2 reservas aí se destacaram nesse 2 jogo. reservas. Né? O lateral direito titular era do Toninho, né? Toninho Baiano. Jogou a Copa de 78. Exatamente, jogou a final. E o Anselmo também ficou famoso pela final da Libertadores, né? Mas pela final da Libertadores, né? No ano seguinte, o Anselmo era garoto ainda, já tinha se destacado nas seleções de base, se não me engano, jogou pré-olímpico em 80, né? Mas estava iniciando a carreira na divisão de base do Flamengo, e talvez esse tenha sido aí o segundo jogo mais marcante, né? E talvez o principal por gol marcado e não pelo soco, né, que ele deu naquele jogo lá contra o Cobreloa. Então, beleza. Então, esse foi o primeiro jogo marcante dos 70 anos do Maracanã. Cada um escolheu jogos que são marcantes para si, não é necessariamente uma lista num top 10 assim, dos jogos mais importantes da história do Maracanã. São jogos marcantes para a gente, assim, ou que a gente esteve em loco, que assistiu, ou que são jogos históricos, assim, a gente não pode, alguns jogos a gente também vai falar pela sua importância. E o Moura vai falar de uma final aí que aconteceu no Maracanã, a final de um torneio internacional. Qual foi esse jogo, Moura? Olá, amigos, equipe Memórias da Bola FC, Vitor, Marcelo, Paulo. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, com o pessoal aí que está vendo a gente. Bom, Maracanã, 70 anos, é lógico que tem vários jogos marcantes nesse estádio mítico, né? E eu escolhi um jogo que foi um título internacional, uma final, que não é tão lembrado assim por muita gente, mas a gente fez questão de falar aqui para poder homenagear e assim também eternizar aqui no nosso canal, que é a conquista do Botafogo na Copa Conmebol em 93. Botafogo e Peñarol do Uruguai. O Botafogo que tinha um time que foi, no caso, o que sobrou de 92, vice-campeão brasileiro, perdeu para o Flamengo a final. Nenhum titular daquela época ali estava nesse time aí. Era um time fraco, um time pouco badalado, né? Mas era um time que se abraçou na competição. No caso, tem um dado curioso, os jogos antes da final foram todos no Caio Martins. Eu cheguei a ver um jogo do Botafogo no Caio Martins, uma parte do jogo contra o Atlético na semifinal. Consegui entrar ali, que eu frequentava o Caio Martins, e foi uma semifinal muito eletrizante. O Atlético era o atual campeão. E o Botafogo foi para a final com o Peñarol ainda com muita desconfiança de todos, da torcida, né? O primeiro jogo foi fora, o primeiro jogo foi no Centenário, e 1-1, por resultado importante. E para o jogo do Maracanã, né,
A torcida do Botafogo não encheu esse jogo aí, foram 26 mil pagantes, no total deu 40 mil pessoas nessa partida. E tinha alguns jogadores que se destacaram nessa final, né? Tinha o Simval, tinha o Nelson já era um jogador um pouco experiente e tal, né? Só que do outro lado tinha o Peñarol. O Peñarol, um clube conhecido, não era o mesmo Peñarol de outros tempos, mas tinha alguns jogadores de Copa do Mundo, como o Perdomo, o Bengoechea, camisa 10, grande jogador. Tinha ali o Duarte Otero, que eram revelações do futebol uruguaio. O Carlos Alberto Torres, né? Ele fez o que pôde para poder levar esse time até a final. Muito se fala que ele, até em treinamentos, ele desistia, mandava todo mundo ir para casa, porque ele não gostava dos resultados do treinamento. Nessa época, o Botafogo não tinha dinheiro, né? Tanto que, para a concentração no jogo do Caio Martins contra o Atlético, eles não se concentraram enfim, ficaram num clube aqui em Niterói, almoçaram e foram direto para o estádio. E a final foi assim, foi surpreendente, porque era uma final de competição internacional. Essa final foi disputada no dia 30 de setembro, né? Eu lembro que até passou no Rio aqui pela Bandeirantes, o grande narrador Janel de Oliveira narrou esse jogo, né? E foi um jogo assim muito difícil. O Peñarol saiu na frente, o gol do Perdomo, aos 34 minutos, volante Perdomo. Esse cara batia demais, né? Que jogador uruguaio, né? E no segundo tempo o Botafogo virou, um gol de falta de Eliel, era um bom jogador. E o Simval, com um golaço no ângulo, virou o jogo ali aos 27, e aí o Botafogo passou a administrar esse jogo, né? Tocando a bola, né? O Peñarol não tinha também assim era só contra-ataque. Só que no finalzinho, um vacilo da defesa do Botafogo, ali numa rebatida ali da zaga ali, o Otero acabou marcando o gol aos 45 minutos. Ele foi um banho de água fria ali nos jogadores, na torcida. Era um título que já estava ganho, e aí forçou a decisão por pênalti, né? E ali foi no coração. Ali o primeiro pênalti, eu lembro que o Simval perdeu. O Simval, que era a estrela do time ali, aquele time do Botafogo. O Simval perdeu pelo pênalti, mas aí no final acabou que o Botafogo ganhou de 3-1 nos pênaltis. A última batida foi do Peñarol, que chutou na trave, da sorte do goleiro, o bom goleiro William Bacana, né? E outros destaques do Botafogo: Perivaldo, que é um jogador que fez gol lá em Montevidéu, no Centenário, no empate de 1-1, né? Muito duríssimo. Suélio, né? Tinha o Rogério Pinheiro nesse elenco, China, o goleiro Carlão, reserva, que era titular até há pouco tempo, e na posição ali no final ali. E o Botafogo ganhou um título que, por muito tempo, até pouco tempo, era o único título nacional de um clube carioca no Maracanã. O Flamengo ganhou esse ano a Recopa, só que é um mata-mata, né? São apenas 2 jogos, é uma competição oficial da Conmebol, mas eu entendo que, para o Botafogo, que muita gente não reconhece, porque a gente não lembra dos jogadores, até o clube há pouco tempo não tinha homenagens dentro do clube, de troféus, né? A gente pode como se fosse uma Libertadores para o Botafogo. Eu entendo assim. É uma competição importante, foi a segunda edição da Conmebol, título oficial, e é um título que grandes nomes do Botafogo não conquistaram no passado, né? E o mais importante da história do clube, possivelmente. É o mais importante da história do clube. Só que muita gente ainda não tem esse entendimento. Para a galera mais jovem, seria o equivalente à Copa Sul-Americana de hoje, a Conmebol nos anos 90. Daria para fazer essa comparação? Exatamente. Só que tem um detalhe importante. Essa Copa Conmebol, na época, os clubes, o segundo, terceiro e quarto do brasileiro e o vice da Copa do Brasil, eles participavam da Copa Conmebol, que eram os clubes que não participavam da Libertadores. E hoje em dia, esses clubes jogam a Libertadores. Né? Para vocês verem que naquela época era uma competição mais fraca, mas hoje esses clubes estariam na Conmebol naquela época, entendeu? Só que na época a Copa Conmebol era, no caso, a terceira competição na América do Sul. A primeira era a Libertadores, a segunda a Supercopa, que tinha os campeões da Libertadores, né? E a Conmebol ficava em terceiro plano. Acho que por isso, talvez, que na época também não existia um entendimento também. Tanto que a torcida não entendeu muito e não encheu o Maracanã.
né? Mas esses jogadores estão eternizados, foi uma competição oficial da Conmebol, e o Botafogo, né, campeão internacional no Maracanã. Bom, a gente tem aqui para mostrar as camisas dessa final. Essa aqui é a camisa do Botafogo. Bronze. Essa camisa é bacana. Bronze, que é uma subsidiária da Rummel, né? Rummel. O mesmo desenho, né? Exatamente. E o Botafogo, fonte, né? Nesse período, usou também, não sei se antes ou depois, a Rummel. Saiu de uma para outra. Isso, em 94, passou a usar a camisa com a chancela da Rummel. Essa camisa deu sorte para o Botafogo. Bom, aqui é a camisa do campeão e temos... Essa camisa antes de você mostrar a outra camisa, essa camisa do Botafogo, tem um amigo que foi o amigo que bateu o último pênalti do Botafogo, o André, zagueiro, né? Ele tem umas histórias bacanas da camisa do Botafogo que ele usou e tudo mais. Quem sabe, de repente, a gente não traz ele para falar disso aí. Boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é André Silva. Sou ex-atleta profissional de futebol. Joguei pelo Botafogo na década de 90. Fui campeão em 89 e 90 e efetivamente campeão em 1993. Um dos títulos mais importantes do Botafogo. Aqui, ó, a camisa, o título, rasgada. Só não está suada. Está aqui a medalha. Saudações alvinegras. Bom, a gente mostrou a camisa do campeão, Botafogo. Agora eu vou mostrar a camisa do outro finalista, o vice-campeão, o Peñarol. A camisa muito bonita, a camisa da Nike, que é uma marca argentina. Eu gosto muito dessa marca. Tá? Camisa aqui da temporada de 93, tá, gente? Pode ter atuado tanto pela Conmebol como pela Supercopa. Eu não sei precisar em qual competição foi usada, mas é uma camisa de jogo. A camisa da Parmalat era um dos times que eram patrocinados pela Parmalat. Tá? E novamente, na época também tinha a Copa Parmalat. Novamente sem escudo. Bom, você mexeu comigo agora. A primeira camisa do Peñarol listrada com o escudo foi em 95, feita pela Umbro. Tá? Então, antes disso, não tinha, nunca então, teve. Assim, antes disso, nunca teve escudo, Peñarol? Na camisa listrada, não. Na amarela, sim. Amarela, nos anos 80, se usava o escudo. Tá? Então, o Peñarol ganhou Libertadores, todas as Libertadores que o Peñarol ganhou foi sem escudo. Tinha só botafoguense nesse jogo aí, não, hein? Eu fui nesse jogo aí. Falei? Brincadeira, né? Quando o Botafogo virou... É uma época que eu tinha acesso, eu conseguia entrar na camisa azul aqui. Fui bastante no Maracanã nesse período. O Botafogo virou, voltei para casa. Quando eu estava voltando no táxi, saiu o gol do Peñarol. Mas eu não voltei para ver, não. Foi bom. Mas tu estava de preto e amarelo também, ou como é que era? Eu não fui de preto e amarelo, mas obviamente fui torcer contra, né? Fiz o meu papel, né? Mas foi bom que ganharam. Mereceram. Bem, eu vou agora falar do meu jogo. É um jogo que eu não assisti, por motivos óbvios, né? Foi em 1969, mas foi, sem dúvida nenhuma, um dos jogos, um dos mais importantes e muito marcantes na história do Maracanã. Santos e Vasco, em 19 de novembro de 69. Foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro da época, que chamava-se Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e que ficou marcado por um gol que aconteceu nessa partida. Não foi um gol qualquer, foi o milésimo gol do Pelé na sua carreira. Esse gol demorou a sair. O Pelé chegou a 998 gols. E aí o Santos foi fazer um amistoso contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. O Pelé fez um gol num pênalti que não tem imagem desse pênalti, né? Mas muita gente comenta que foi um pênalti assim meio duvidoso. E ele converteu o pênalti chegando ao gol 999. E aí, coincidentemente, diante da expectativa da torcida lá na Paraíba, em João Pessoa, que o milésimo pudesse sair ali, o goleiro do Santos alegou uma contusão. Curiosamente, quem foi pro gol foi o Pelé, acabando com a possibilidade do gol 1000 sair ali em João Pessoa. Até os jogadores do Santos, depois de um tempo, disseram que foi uma coisa meio armada mesmo, não houve contusão nenhuma, o goleiro simulou a contusão,
o Pelé ir para o gol e não marcar o gol 1000 num jogo que era um amistoso, que não tinha quase imagem de televisão na época. Não seria muito interessante para o Santos e para o Pelé que o gol saísse naquele jogo. 48 horas depois, o Santos foi jogar na Bahia, na Fonte Nova, contra o Bahia. E aí o Pelé tentou fazer o gol 1000. Ele não aconteceu naquele dia, mas ele tentou fazer. Inclusive, tem um lance muito marcante, assim, que ele chegou a driblar o goleiro, rolou a bola para dentro do gol e veio um zagueiro chamado Nildo, e tirou a bola em cima da linha, que seria o gol 1000 do Pelé na Fonte Nova. Inclusive, os relatos da época que alguns torcedores do Bahia chegaram a vaiar o zagueiro do próprio time, que deveria ter sido aplaudido, né, por ter salvado um gol, mas alguns vaiaram porque queriam testemunhar o 1000º gol do Pelé. Aquele jogo terminou 1-1 e o gol do Santos não foi do Pelé. E aí, no dia 19, 3 dias depois, o jogo era contra o Vasco no Maracanã. E aí se criou toda a expectativa, né? Por ser no Maracanã, o principal estádio do Brasil, pelo fato do Pelé ter uma ligação com o Vasco, ele sempre declarou que era torcedor do Vasco quando era jovem, antes de começar a jogar. E se criou essa expectativa que o gol 1000 saísse no principal templo, né, do futebol brasileiro e um dos principais do futebol mundial. Primeiro tempo, o Vasco, que na época não tinha assim não vivia um grande momento, assim, vivia uma seca de títulos aí, me desculpe o Paulo aí, mas há controvérsias. Foi ser campeão carioca no ano seguinte, em 70, sim, né? mas teve título do Rio-São Paulo ali nos anos 60. Tudo bem. Vamos considerar, tudo bem. Mas o Vasco saiu na frente, foi para o intervalo vencendo por 1-0. O Santos conseguiu empatar no segundo tempo, no início do segundo tempo, gol contra do René, zagueiro do Vasco, que era famoso até por fazer gols contra. E aí o gol não saía, e aos 34 do segundo tempo surgiu o famoso lance, né? O Pelé invadiu a área, num lance com o zagueiro Fernando. O Pelé caiu dentro da área e o juiz, que era o Manuel Amaro de Lima, não teve dúvida, correu e apontou a marca da cal. Assim, para a revolta dos jogadores do Vasco, reclamaram muito. O Andrada ficou revoltado, partiu para cima do juiz, mas assim, acho que o juiz também estava interessado, né, em entrar de alguma forma para a história ali como ato do jogo do gol 1000. Você vê que na hora o Pelé fica assim meio ele, após a marcação do pênalti, ele fica algum tempo sentado olhando ali, e ele já declarou algumas vezes que foi a única vez que ele tremeu ali antes de bater aquele pênalti. Ele já declarou também que não foi pênalti. Foi um pênalti ali bem duvidoso, assim. Se não marcasse, não teria nada demais. Mas eu acho que era a ocasião ideal para aquele lance acontecer. E os repórteres todos, os fotógrafos, se concentraram atrás do gol, e ele, com a famosa paradinha, colocou a bola no canto esquerdo do Andrada, que ainda raspou na bola e ficou bem revoltado, socando o chão, por não ter conseguido defender a cobrança. O jogo, depois da cobrança, o jogo parou assim, por vários minutos. Os repórteres invadiram o campo, Pelé deu uma volta olímpica nos braços do goleiro do Santos, chegou a vestir uma camisa do Vasco com o número 1000, que foi dada pelo massagista do Vasco. Foi assim um evento muito marcante. Esse jogo gerou uma repercussão muito grande no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho aqui alguns itens para mostrar para vocês. Por exemplo, foi feito um selo comemorativo do gol 1000 do Pelé. Curiosamente, o selo... Tem outro exemplo aqui, que é uma folhinha com o mesmo selo, em homenagem ao 1000º gol do Pelé. Curiosamente, o selo ele não está com a camisa do Santos, está com a camisa da seleção brasileira, com a camisa 10, dando o famoso soco no ar. Bem, mas o que eu queria mostrar não são os selos. Eu vou mostrar um item que eu gosto bastante.
Não é a bola do gol 1000, vou deixar claro aqui para vocês, para não gerar dúvida, mas foi uma das bolas que rolou naquele jogo. A bola da marca drible. Essa aí foi a do gol do Vasco. É, provavelmente sim. Essa bola pertencia ao massagista do Vasco, esse Chico que eu comentei para vocês. Eu cheguei a conversar com ele assim um tempo, e ele disse que já havia expectativa, né, que o gol saísse daquele jogo. Ele disse que no primeiro tempo, assim que uma das bolas assim saiu pela lateral ali perto do banco do Vasco, ele já pegou a bola e guardou como uma lembrança da partida. Ela está toda autografada aqui por vários jogadores do Vasco. Não está pelo Pelé, é uma pena. Mas está por. Ainda dá tempo de arrumar ainda. Ainda dá tempo, é. E ele colocou vários avisos, botou adesivos assim colocando a escalação do time, dos dois times, a data. Realmente tá murchinha, né? Tá velhinha, mas ainda é normal. Tá boa. Mantém a sua beleza. Essas bolas antigas, elas esvaziam, é ruim de deixar ela certinha. Não tem nem como encher novamente, não tem como encher assim, porque a válvula, a câmara já foi para o espaço assim. Eu tenho uma coisa aqui desse jogo também. Sim, mostra aí, vamos ver. Eu tenho um negocinho aqui legal desse jogo também, que é o ingresso do jogo, lógico. Tem o Vasco no meio, né? A gente acaba pegando e tendo na coleção. Além de ser um jogo do Vasco, é um jogo histórico, né? Não por isso, não por outro motivo a gente está falando dele aqui. Então, é o ingresso do jogo, Vasco e Santos. Não foi um bom dia para o Vasco, principalmente para o Andrada, que depois reclamou tanto disso, né? Mas eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre esse jogo. O público foi de 65 mil não foi alto, pagantes. Né? Não foi um público tão grande assim como se esperaria de um jogo tão que gerou tanta expectativa, né? O Maracanã nessa época recebia 100 mil tranquilamente, muito mais de 100 mil em decisões. E o Santos jogava muito no Rio e chamava muita gente, muitos torcedores. O Santos, inclusive, fez final de Mundial de Clubes no Maracanã em 63. Mas esse jogo com 65 mil pessoas me chamou a atenção. Não foi um público tão grande assim para um jogo que já se esperava que pudesse entrar para a história, né? Como acabou entrando. Sem dúvida, é um dos jogos assim históricos dos 70 anos do Maracanã. Bem, então, para fechar esse primeiro programa aí, tá faltando o Paulo falar do jogo marcante para ele. E é um jogo da seleção brasileira, né, Paulo? Qual foi esse jogo? É isso, Marcelo. Foi um jogo que, assim, na minha memória, um dos primeiros jogos que eu fui no Maracanã, que eu me lembro, assim, né? Que foi um Brasil e Inglaterra de 1984, né? Junho de 1984, mais precisamente dia 10 de junho de 1984. E foi um dos 6 jogos que tiveram até hoje entre Brasil e Inglaterra no Brasil, no nosso país, né? E desses 6 jogos, por acaso, os 6 jogos foram exatamente no Maracanã. Nenhum deles foi fora do Rio, principalmente fora do estádio do Maracanã. E essa foi a única derrota do Brasil, em 84. E eu estava lá, não vamos chamar de pé frio, por favor. Mas foi um dos primeiros jogos que eu lembro. Logo depois do título do Fluminense, né, do título brasileiro ali em 84, que o Vasco fez a final com o Fluminense. E nesse período a seleção também estava meio que se recompondo ainda da derrota lá de 82 para a Itália, da Copa do Mundo. Essa seleção foi convocada só com os jogadores que atuavam no Brasil, né? Por exemplo, ficaram de fora Sócrates, Zico, Falcão, que faziam parte da seleção na época, mas que nessa convocação não participaram. Nessa época também a seleção não jogava desde a Copa América de 83, que foi em novembro, quando o Parreira também tinha sido demitido. E aí, nessa convocação, quem era o técnico era o Edu Coimbra, né? O irmão do Zico, e era técnico, na época era técnico do Vasco. E ele convocou dos tantos jogadores, a maioria era inclusive do Rio, né? A seleção titular, por exemplo, tinham 9 jogadores do Rio, e mais o Renato Gaúcho, que atuava no Grêmio na época, e o Zenon, que era o capitão e atuava no Corinthians. Da seleção, por exemplo, era Roberto Costa do Vasco, Leandro do Flamengo, Moser do Flamengo, Ricardo Gomes do Fluminense e Júnior do Flamengo. Pires do Vasco, Zenon do Corinthians e Assis do Fluminense. E o ataque era Renato Gaúcho do Grêmio,
Roberto do Vasco, Roberto Dinamite, e Tato do Fluminense. E na seleção da Inglaterra tinham dois jogadores que participaram da Copa de 82, o Chilton e o Brian Robson, né, que a gente já falou até do Brian Robson no próprio programa da seleção, não falou do Chilton, mas falou da Copa de 82, vocês podem assistir também lá o nosso programa da Copa de 82. E o jogo, antes do início do jogo, no Cara Coroa, tem uma foto que aparece o Zenon, né, que era o capitão, trocando ali a flâmula com o jogador da Inglaterra, né? E na flâmula do Brasil, ela tem o Brasil, a CBF estava completando 70 anos, né? Nesse ano, em 1984. E na flâmula tem um logo que a CBF criou, que é o mesmo logo dessa medalha, que eu tenho a medalhinha, né? Que é dos 70 anos da entidade, da CBF. De 1914 a 1984. No caso, a CBF, né? A CBF era no momento dos anos 80, mas do início lá era a CBD, no caso, né? E esse jogo foi 2-0 para a Inglaterra, né? Foi a única vitória da Inglaterra em solo brasileiro, né? Em cima da seleção. E a minha lembrança desse jogo, como eu falei, é bem, assim, a mais antiga que eu tenho de estar no Maracanã. E muito por conta do John Barnes, né, que foi o jogador que fez o primeiro gol da Inglaterra, num golaço, que ele driblou a defesa do Brasil toda, veio pela esquerda, cortando para o meio, driblando, tirou o Roberto Costa do jogo, só empurrou para o gol. Foi assim, parecia que era um adulto no meio de um futebol de criança ali, driblando todo mundo. E o Vitor tem a camisa desse jogo, né, a camisa da seleção, no caso, da seleção brasileira. Tem uma camisa, o modelo da Topper, né? Lindona essa. Com a gola redonda. Esse modelo é de 83, né? Então, ele já foi o segundo ano aí de utilização, camisa 13, tradicional da Topper. Esse modelo ele ficou até 85, mais ou menos, né? 86. 83, só mudou, não. Ele mudou em 86, foi o ano da Copa do Mundo. Já mudou para aquele modelinho com a gola polo, né? E o corte em V. Sim, aquela Vzinha com Bom, mas o fato é que a seleção não jogou muito, né? 84 já jogou, acho que 3 jogos, se não me engano. Jogava muito pouco. Nesse período aí, jogava muito pouco. 84, jogando muito pouco. 85 jogou mais, porque foi já anterior à Copa, enfim, eliminatórias, mas foi um período que a seleção não atuou. O Edu, por exemplo, entrou no lugar do Parreira nessa época, né? Só que só estreou nesse jogo e fez mais 2 jogos só amistosos contra a Argentina e Uruguai, e depois também saiu e veio o Evaristo, né? E depois desse jogo, era o 5º jogo da seleção, né? Contra a Inglaterra, no Rio, no Brasil, na verdade. E o último jogo veio a ser em 2013, na reinauguração do Maracanã, né? Que já é o novo Maracanã. Esse jogo tinha sido ainda no Maracanã, digamos, o mais tradicional, o cimentão. Mas esse de 2013 tem até uma reportagem bacana, que é da ESPN, se eu não me engano, tem na internet, falando em relação ao preço dos ingressos, comparando de 2013 com 84, né? Lógico que eu vou falar de hoje em dia, né, que são 7 anos depois, 2020, mas em 84 tinha uma especulação sobre o preço do óleo, até o óleo de cozinha e tudo, e o preço do ingresso em 84 não chegava a 2 latas de óleo, né? Hoje em dia você compra 2 latas de óleo aí por, sei lá, 6, 8 reais, né? Imagina hoje um ingresso de um jogo da seleção brasileira que não chega a 8 reais, né? É meio que complicado. Hoje em dia o ingresso da seleção num jogo desse, por exemplo, no Maracanã, não custaria talvez menos de 200 reais, né? E eu também tenho, aproveitando, eu tenho o ingresso, né, desse jogo, que aí a gente pode conferir aqui o valor do ingresso. 3.000 cruzeiros, né? Brasil e Inglaterra, dia 10 de junho de 84. Esse ingresso é até um ingresso bem procurado lá fora, porque para os ingleses, né, essa vitória em cima do Brasil fora de casa, assim, na casa do adversário, no futebol, para eles, é bem importante. Então, como foi a única vitória da Inglaterra, é um ingresso que tem até um certo valor, economicamente falando, né? Verdade, foi um jogo, como você estava falando, uma seleção assim com vários jogadores que não tinham experiência de seleção, né? E praticamente pararam por aí, né? Com trajetória de seleção, por exemplo, Roberto Costa, o goleiro, que foi muito bem no Brasileiro, mas depois daí
Pires, o Assis, mesmo Tato, foram jogadores que não tiveram uma sequência na seleção depois. Foi justamente esse lance que fizeram eles irem para a seleção. Por exemplo, se você pegar a bola de prata de 84 do brasileiro, a maioria deles está na seleção. A maioria. Exceção ali do Ivan, que foi para a bola de prata, que era zagueiro do Vasco, que não foi na seleção. O lateral também era, se eu não me engano, era o Edson, que acho que era do Corinthians, se eu não me engano, que foi na bola de prata e não foi para a seleção. De restante, eu acho que a bola de prata quase toda estava convocada na seleção. E para a Copa de 86, que seria 2 anos depois, aí... A maioria não foi, só o Júnior. Né? Só o Júnior. Colocar o Leandro Brasil desistiu. com a Inglaterra, né? É um jogo tradicional, com um time, uma seleção, talvez não ideal, né? Meia boca. Não que fossem jogadores ruins, mas quando você coloca um confronto internacional de importância como esse, o Brasil correu risco, enfim, como o Paulo falou, a única derrota do Brasil para a Inglaterra aqui no Brasil foi essa, né? Ficou marcado, talvez por uma necessidade ali da CBF de fazer esse jogo comemorativo, o calendário também talvez não ajudasse ali, foi um jogo no meio do ano, período de férias na Europa, dos jogadores que jogavam, os brasileiros que jogavam na Europa provavelmente não conseguiriam estar aqui, enfim, foi infeliz, mas foi um jogo muito marcante e principalmente para a Inglaterra. Os ingleses, até hoje, como o Paulo comentou, eles lembram muito, muito dessa partida e o Barnes ficou muito marcado por esse jogo. Mas também foi um jogador que depois, ele mesmo diz em algumas entrevistas, que foi muito cobrado pelo que ele fez nesse jogo e acabou não tendo de repente, tanta trajetória boa assim, por conta da cobrança ser maior do que ele podia entregar às vezes. Ele chegou, ele foi para a Copa de 86, mas praticamente não teve chance, assim, ficou na reserva e ele entrou contra a Argentina. Me lembro que ele entrou no final do jogo contra a Argentina. Até acho que fez a jogada do gol do Lineker. Acho que fez a jogada. Isso, mas não foi realmente um jogador que não teve assim uma sequência como se esperava na seleção inglesa. E era um dos poucos jogadores negros, né, da Inglaterra na época. Ainda era bem raro você ver jogadores negros na seleção inglesa na época. Hoje é bem mais comum. Valeu, Paulo. Com esse jogo Brasil-Inglaterra de 84, a gente está encerrando esse programa do canal Memórias da Bola FC. Mas fica ligado que a gente vai destacar outros jogos marcantes da história do Maracanã, para marcar os 70 anos do mais famoso estádio brasileiro. Então, amigos, mais uma vez aquele pedido para vocês, se inscrevam no nosso canal Memórias da Bola FC, ative as notificações para ficarem sabendo quando novos programas entrarem no ar e sigam a gente nas redes sociais. Valeu? Um grande abraço. Obrigado ao Paulo, ao Vitor e ao André e a você que acompanhou o nosso programa principalmente. E até a próxima. Valeu? Grande abraço.